para a abertura oficial do segundo semestre dos cursos de Educação à Distância do Evangelho segundo o Espiritismo, convidamos ao palco a irmã Luciana Couto, diretora da Diretoria de Estudos Doutrinários, DED, para dar as boas-vindas aos alunos, tutores, coordenadores de curso e outros colaboradores do núcleo de EAD. Bom dia a todos que estejam aqui e a todos que estejam nos acompanhando pela TV Comunhão. Queremos, antes de mais nada, agradecer a oportunidade. Agradecer a oportunidade de ser, mais uma vez, convidada à progressividade. Quando o Sr. Alaciel nos pediu para que a gente fizesse uma reflexão em torno disso, né, dessa missão que é educar, fui buscar recordar tudo aquilo que significa aprender. E aí, quando a gente vai fazer um mergulho profundo na nossa própria história, no nosso próprio auto-amor, porque conhecer-se é a progressividade de cada um de nós, nós encontramos pensadores que vieram, assim, fazer com que fosse mais fácil, com que houvesse uma oportunidade, por meio do exemplo, para que a gente aprendesse. E aí a gente vai fazer um recorte e encontra Pestalozzi, que, com muita doçura, falava do elo afetivo que a gente precisa ter. Não é? É o coração, é a mente e é o espírito. E ele vem, por meio do exemplo, e de um exemplo tão profundo, inspirar aquele que talvez, para nós, seja o mais próximo dos pensadores da educação, que foi Kardec, a olhar por esse prisma, a acreditar de fato que o humano pode se melhorar e se melhora a partir do momento em que toma a decisão de educar-se. E quando a gente fala em educação, nós não estamos falando aqui somente dessa educação formal, sistematizada, que hoje, no tempo do agora, a gente aprendeu a fazer. Mas, como bem disse o Adilson que me precedeu, é essa educação que a gente deixa, ao longo das existências, permear a nossa alma, fazendo com que, de pouquinho em pouquinho, de cadinho em cadinho, o nosso óleo, que é a nossa fé, fique cada vez mais robusta. Que privilégio estar à frente dessa diretoria que faz o apadrinhamento dessa ideia. Que privilégio poder entender que para educar não precisa estar restrito a um só lugar. E estando hoje no século XXI, estando hoje com essa oportunidade de levar essa educação a milhares de pessoas, como a gente já tem conhecimento, alcançando vários países, é muito dignificante saber que estamos alinhados com o que Kardec preconizou, com o que o Kardec pensou em fazer da educação do espírito a educação que evolua dentro de nós as pessoas que podemos ser. E é muito importante saber que podemos contar com um número muito expressivo de tutores. Nos toca o coração saber que essas pessoas acreditaram que o Evangelho não tem fronteira. Ele pode ir, seguir e segue por muitos e muitos lares e que podem, assim, modificar vida por seu roteiro seguro. Queremos dizer também àqueles que nos assistem e àqueles que aqui estão que a nossa missão da Diretoria de Estudos
nessa gestão é provocar e fazer com que o EAD seja uma ferramenta de expansão. Estamos organizando e vamos, se Deus quiser, fundamentar muito mais cursos pelo EAD. E agradecemos a inspiração do plano espiritual por ter sido o Evangelho o primeiro, sendo esse roteiro, sendo essa base, sendo o norte que nós devemos olhar e para onde a gente deve seguir. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: educação não transforma o mundo, educação não muda pessoas, pessoas mudam o mundo. E aí, quando Paulo Freire diz essa frase, ele vem ao encontro da questão 796 do Livro dos Espíritos, que diz que somente a educação reforma os homens. Não importa o tempo, não importa se desde Sócrates, com as perguntas e respostas, e vindo isso para o nosso Livro dos Espíritos, nós estamos aprendendo enquanto humanidade como pensar. O que importa é que, ao longo dos anos e das nossas encarnações, possamos aproveitar a oportunidade de nos educar. Porque o pensamento é o meio, a educação é a coragem, é a vontade. Eu posso pensar voluntariamente no que quiser, mas para me educar, eu preciso querer. Exige esforço, exige disciplina e exige vontade. Vontade essa que o espírito vai, sem dúvida alguma, treinando pelas existências. E vamos aproveitar que estamos nessa. Vamos aproveitar que aqui estamos aqueles que podem contribuir e contribuem, e aqueles que podem querer e ter a vontade de se educar. Sejam muito bem-vindos ao segundo semestre do EAD, e que possamos, assim, ter um aproveitamento sempre inspirado por Jesus e pelos espíritos maiores, para que cada vez mais e mais pessoas possam se beneficiar dessa ferramenta, que é uma ferramenta que vai indefinidamente para qualquer lugar e que alcança indefinidamente muitos corações. Um bom dia a todos.